Certeza de que Ele é bom e continua sendo nosso Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor por esse domingo belo pela manhã. Você é muito bem-vindo para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E como a gente sempre faz no primeiro domingo do mês, celebramos a ceia do Senhor, o pão e o vinho. E sugerimos que, se você tem compreensão, entendimento do que representa isso, participe. Do contrário, sugerimos que você também primeiro descubra e procure entender o que representa o pão e o vinho, e depois participe de uma forma consciente. Gente, antes de iniciar a palavra, eu queria compartilhar com vocês duas bênçãos da qual eu fui alvo de uma maneira muito especial. Então, a primeira foi que na terça-feira, o meu segundo neto menino nasceu. Oh, aleluia! Oito netos, 7 meninas lindas, inteligentes, maravilhosas e só o Theo. Mas agora chegou o Benjamin. O nome Benjamin significa filho da felicidade, mas para mim é o neto da felicidade. Aleluia, louvado seja Deus. Nasceu na terça-feira, está super bem. E todo mundo que viu diz assim, bah, como é bonito, parecido com o vô. Eu sou obrigado a dizer que é verdade. Quando a gente tem um DNA assim abençoado, é muito bom isso. Ah, vou dizer para vocês. Gente, a segunda bênção que eu quero compartilhar com vocês é porque eu quero a ajuda de vocês para que essa bênção seja completa. Quando enfrentamos essa crise, essa enchente, essa inundação, muitos irmãos, muitos conhecidos nossos, muitos amigos, muitas pessoas que a gente nem conhecia vieram de todos os lugares do Brasil para ajudar. Não só a Igreja Filadélfia, mas ajudar o povo gaúcho de modo geral. E alguns amigos do Ezequiel, de São Paulo, irmãos em Cristo Jesus, alguns de vocês conhecem o Márcio, o esposo da Cida, que já esteve em alguns retiros de jovens. Ele juntou uma galera lá da igreja dele e eles vieram em 2 caminhonetes, trouxeram um monte de ferramenta, vieram para trabalhar. Vieram para botar o pé no barro. E quando eles chegaram aqui, eles se dividiram, nós dividimos eles. Na verdade, nem fui eu, nem sei quem é que dividiu. Mas a realidade é que o Márcio e alguns desses jovens acabaram indo na minha casa. Foram na minha casa e foram aqueles que me ajudaram a botar todo aquele entulho para fora. Então, trabalharam, que foram os primeiros, foi o primeiro choque na minha casa, de limpeza, tirar aquela sujeirada para a rua. Eles estavam lá trabalhando. E aquilo impactou tanto o caos, a destruição, o que eles viram lá, o que o Márcio viu, impactou ele de tal forma que ele se sentiu tocado a ir um pouco mais além. Eu não estava sabendo de nada. Eu, inclusive, quando cheguei lá, eu só fiquei dizendo, bota para fora, não bota para fora. Eles que trabalharam tudo. E eles vieram, ficaram, acho que uma semana aí, junto com o Ezequiel e com o Felipe, e foram embora. Para mim, tinha passado, depois de quase 2 meses, o Felipe compartilhou conosco que o Márcio sentiu no coração de voltar para casa de ônibus ou de avião e deixou a caminhoneta dele, uma Nissan Frontier 2014, como uma doação para mim recuperar minha casa. Depois de 2 meses. Ele não falou isso nem para o Ezequiel, nem para mim. A gente não sabia, eu fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo, eu digo para vocês que eu fiquei muito assim, liguei para ele, disse, pô, meu filho, diz ele, não, pastor, Deus falou comigo, eu liguei, quando estava aí, falei com a minha esposa, e a minha esposa disse, se Deus falou, toca a ficha. E eu quero a ajuda de vocês para vender essa caminhoneta. Porque a gente botou o Felipe, no caso, que está com a procuração, botou ela numa revenda para vender e até agora não tinha vendido. E, enquanto isso, as paredes da minha casa estavam secando e agora as paredes da minha casa secaram e eu preciso começar a reforma da minha casa. E ela ficou esses quase 2 meses, ou deu 2 meses, não sei quanto tempo, lá nessa revenda e acabou não sendo vendida porque eles botaram um preço muito acima daquilo que é o mercado. Então, se você
souber de alguém que quer comprar uma caminhonete, inclusive eu vim com ela hoje, o pessoal do estacionamento nem conheceu ela, que é um trambolhão, aquele troço, parece um caminhãozinho, me lembrei do meu pai. Então, se você gosta desses negócios grandes assim, e souber de alguém interessado, me ajude a fazer com que essa bênção fique completa. Fale com Ezequiel, que é o cara que está resolvendo tudo isso. Amém? Deus é bom e faz coisas. Eu digo para vocês assim, sendo bem honesto, eu estava pensando, qual é o meu relacionamento com esse menino? Nenhum. Ele é amigo do meu filho. Eu nunca passei uma tarde conversando com ele, eu não sei nada da vida dele. Mas é assim que as coisas de Deus funcionam. Gente, vamos começar hoje uma série de mensagens. E para começarmos a nossa reflexão, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual você acha que é a diferença que existe quando você olha para a vida de algumas pessoas e percebe que algumas pessoas são realmente bem realizadas na vida? Você olha para a sua vida e percebe que essas pessoas estão vivendo bem, em detrimento de outras que não estão vivendo bem. E quando eu falo em pessoas realizadas, eu não estou falando no contexto apenas material. Você olha para a sua vida e você percebe que os seus relacionamentos, o relacionamento do marido e da mulher, o relacionamento com os filhos, o relacionamento da família é um relacionamento bom. É um relacionamento excelente, com significativo. Você olha para a vida financeira deles e vocês percebem que eles são pessoas resolvidas, pessoas estáveis e, acima de tudo, pessoas generosas. Pessoas que não são apegadas, porque tem gente que tem dinheiro, mas, meu Deus do céu, não são generosas, não se envolvem, não se importam com a realidade e a dor de outras pessoas. Você olha para essas pessoas e percebe que a sua vida tem sentido. Eles percebem que estão nesse mundo não por acaso, mas com um propósito de Deus. Qual a diferença dessas pessoas para aquelas pessoas que você olha e vê que os relacionamentos nunca dão certo, que estão sempre debaixo do pau, da briga, do conflito, pessoas que nunca conseguem viver uma vida financeira estável, pessoas que não conseguem ser generosas, se envolver, se doar, pessoas que vivem simplesmente em função de si mesmo, pessoas que na verdade são infelizes? Qual a diferença? Eu posso dizer para vocês que não é inteligência. Porque eu acho que vocês, assim como eu, já conheceram muitas pessoas inteligentes que, infelizmente, vivem uma vida miserável, infeliz. Posso dizer para vocês que não é a pessoa ter talento. Não. Conheço muitas pessoas que têm grandes talentos, mas estão falidos, quebrados financeiramente falando. Não é a aparência. Como é bonito, como é bonito, como é bem apessoado. Os relacionamentos são um lixo, são um caco, não dão certo com nada nem com ninguém. Então, qual é a diferença? Eu acredito que tudo se resume às decisões que se faz. Eu quero dizer para você que a qualidade das suas decisões, a qualidade das suas escolhas, vão determinar a qualidade da sua vida. Um pastor do século passado, inglês, dizia: nós tomamos nossas decisões e nossas decisões nos fazem. Em outras palavras, ele está dizendo que o resultado da sua vida será baseada, a qualidade, a realização, a satisfação da sua vida será baseada nas escolhas, nas decisões que você toma. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a maioria de nós não é uma boa tomadora de decisões. A maioria de nós não sabe decidir de maneira sábia, correta, equilibrada. Você vai dizer, não, pode até ser contigo, mas eu não. Será? Quantas vezes nós dizemos que vamos viver uma vida com uma alimentação saudável, vamos cuidar do jeito de comer e nos alimentarmos, mas simplesmente acabamos decidindo comer mais do que a gente deve. Quantas vezes a gente diz, eu quero ser sábio na minha vida financeira, eu quero ser sábio na maneira de administrar o meu dinheiro,
mas acabamos decidindo comprar coisas que não precisamos ou que não precisamos pagar. Nós queremos ser sábios com as nossas palavras. Nós queremos ser pessoas conhecidas por ser sábios da maneira como fala, como conversa. Mas nós acabamos decidindo falar errado, na hora errada, coisas erradas, e acabamos nos arrependemos. Quantos nós decidimos, agora eu vou fazer as coisas certas. Queremos já, a partir desse ano vai ser diferente, nesse relacionamento vai ser diferente, nesse momento da minha vida vai ser diferente, nessa igreja vai ser diferente. Queremos, mas acabamos realizando decisões erradas. A gente até quer amar as pessoas. A gente até quer ser fiel à nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos pais, aos nossos filhos. Mas quando decidimos equivocadamente e magoamos e ferimos. A verdade, vamos ser honestos, todos nós estamos cheios de boas intenções. Todos nós estamos cheios de boas intenções. Mas a verdade é que nós não vivemos segundo as nossas boas intenções. A verdade é que a gente não decide segundo as nossas boas intenções. Por isso, hoje eu quero começar uma série de mensagens com o título de Pense no Futuro. Gente, nós somos desafiados por Deus a pensarmos a nossa vida no futuro. Porque o futuro da sua vida começa hoje. Por isso nós estaremos falando nessa série Pense no Futuro sobre tomada de decisões. E nós estaremos olhando para a palavra de Deus, para a vida de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos que eles decidiram. E vamos olhar como eles decidiram e mais ainda, como eles realmente pensaram no futuro e antes que o futuro fosse uma realidade, eles pré-decidiram. A verdade é que existe para mim e para você uma necessidade de estabelecer valores, decisões pré-definidas, para que quando chegarmos lá nas realidades de que a nossa emoção, o nosso estado emocional, a pressão, estivermos cansados, sabemos que nessas horas nós temos dificuldades de nos posicionarmos, mas se nós pré-decidirmos antes, as nossas escolhas serão diferentes, as nossas decisões serão diferentes. Se você, agora, pudesse pedir a Deus apenas uma coisa, o que você pediria a Deus? Se Deus aparecesse para você agora e dissesse, Gilberto, o que você quer? Me pede. O que você pediria a Deus? A resposta a essa pergunta, ela revela algo importante, porque revela aquilo que você mais valoriza. Qual seria a resposta a essa pergunta? Por isso que hoje eu quero falar a respeito de um personagem bíblico extremamente conhecido, o rei Davi. E eu não sei você, sempre que a gente fala de rei Davi, a gente lembra daquele menino que enfrenta um gigante, um menino audacioso, um menino corajoso, um menino que tinha uma vertente para música, para poesia, um menino que escreveu grande parte dos salmos da Bíblia, um menino que se transformou em um rei de grandes conquistas, de grande vitória, um homem que era um general, um guerreiro valente. Olhamos para ele e dizemos, poxa vida, esse cara está lá em cima, eu nunca vou poder ser como esse menino. Mas eu gostaria que você percebesse que existe muito mais coisas em comum com Davi, com você, comigo, do que a gente imagina. Davi, assim como eu e como você, tinha muitas boas intenções. Davi, assim como eu e como você, também teve muitas boas intenções, mas assim como eu e como você, ele acabou traindo a sua família, ele acabou cometendo um adultério, ele acabou decepcionando, ele acabou
tendo um relacionamento frio, distante com seus filhos, a ponto de que alguns filhos queriam a sua morte. Davi queria agradar a Deus em tantas coisas, mas decepcionou, fez coisas equivocadas. Davi, assim como eu e como você, tinha muitas boas intenções, mas ele fez escolhas ruins, ele tomou decisões erradas. Mas Deus o chama, a Bíblia o chama como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque apesar de tudo isso, Davi, ele pré-decidiu ter intimidade com Deus. Davi escolheu priorizar a intimidade com Deus. Davi optou, decidiu, escolheu que queria ter intimidade com Deus. Por que Davi fez isso? Por que eu e você precisamos decidir, escolher ter intimidade com Deus? Porque, gente, não existe intimidade sem intencionalidade. Você nunca poderá ser próximo de alguém. Você nunca terá intimidade com alguém se você não decidir, se você não trabalhar, se você não construir isso. Isso vale para o seu casamento. Existem pessoas que antes de casarem, elas investem muito no relacionamento. Elas saem, elas conversam, elas fazem coisas juntas, mas depois que casam, quase que aquilo muda uma página e eles começam a se envolver nas suas coisas e não intencionalmente buscam uma intimidade. O que acontece? Com o passar do tempo, eles olham um para a cara do outro e dizem assim, por que estamos juntos? Não tem mais sentido nenhum, não existe mais intimidade. Quantos pais sabem que para você ser amado, ter um relacionamento íntimo com seus filhos, isso precisa dedicação e intencionalidade? Quantos filhos são estranhos dos pais? Quantos pais são estranhos dos filhos? Porque não existe intencionalidade. A mesma coisa em relação a Deus. Por isso, quando alguém perguntou a Davi, qual é a única coisa que você gostaria de pedir a Deus? Vejam o que ele respondeu. Uma coisa pedi ao Senhor, disse Davi, e essa coisa eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Quando perguntado, Davi, o que você quer? Quando Deus lhe perguntou, Davi, o que você quer? Ele não pediu mais poder. Ele não pediu um castelo, um palácio novo. Ele não pediu mais dinheiro. Ele não pediu para ser um cara famoso, um cara conhecido, com muitos seguidores. Ele não pensou em dinheiro no banco, em posses. Não, ele diz, uma coisa eu quero. Eu quero intimidade contigo. Eu quero ser próximo de você. Por isso, nessa manhã, eu quero incentivar você, se isso for um valor para você, se isso é algo que você quer, se isso é algo que você deseja, você precisa priorizar, você precisa decidir, você precisa querer, você precisa escolher, priorizar, ter intimidade com Deus. Por quê? Eu vou dizer para vocês por que eu priorizo intimidade com Deus. Qual a minha motivação? Primeiro, porque eu estou desesperado, totalmente necessitado da presença de Deus. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a família que Deus me deu, quando eu olho para as realidades as mais diversas de um pai de 4 filhos, 9 netos, com um futuro incerto, eu digo, Deus, eu preciso de Ti. Quando eu olho para a realidade do mundo quebrado em que vivemos, como acabamos de passar, quando eu percebo a realidade que eu sou pastor de uma igreja, que o povo olha para mim, e quantas pessoas quebradas, feridas, machucadas vêm até mim porque querem uma palavra de esperança, de cura, de conselho, de orientação, e eu digo, meu Deus, por isso eu estou desesperado por Deus, porque eu preciso do seu conforto.
Eu preciso da sua força. Eu preciso que Ele me dê graça, me dê força, me dê poder para viver um dia de cada vez, para poder construir a minha vida. Eu preciso que Ele me dê a sua sabedoria para que eu faça escolhas sábias, porque eu sei que as minhas escolhas, as minhas decisões têm reflexo nas pessoas que eu amo, nas pessoas com quem eu me importo. Eu estou desesperado por Deus, porque eu sei, como tantas outras pessoas, eu sou falho. Existe em mim uma tendência autodestrutiva. E quantas pessoas de Deus, homens de Deus, que eu conheci, que entraram por caminhos ruins, que entraram por caminhos que trouxeram prejuízo para si, para a sua família, para o nome de Deus, para a igreja. Por isso eu digo: Deus, eu preciso de Ti diariamente, para me dar direção, para guardar o meu coração. É isso que Davi dizia. Vejam o que Davi disse no Salmo 63. E eu quero que você observe o contexto do Salmo 63. Segundo todos os entendidos, Davi estava no deserto, fugindo do seu filho Absalão. E quem lê a Bíblia, quem sabe, Absalão se rebelou contra o seu pai, quis tomar o lugar do seu pai, e fez uma revolução, uma rebelião, e estava perseguindo Davi para matá-lo. E Davi está no deserto, fugindo do seu filho. E olha o salmo que Davi escreve. Davi diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, assim como uma terra seca, exausta e sem água. Certamente, eu vou Te contemplar. Ele estava no deserto. Ele está dizendo: eu ainda vou voltar para Jerusalém, eu ainda vou ir ao culto, eu ainda vou ir à igreja. Certamente eu ainda Te contemplei no santuário, eu vi o Teu poder e a Tua glória. E ele então afirma: Deus, o Teu amor é leal, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Gente, o que Davi está dizendo aqui, o que Davi está expressando aqui, vai além de uma simples amizade com Deus. Aqui ele está falando de uma intimidade com Deus. Você talvez, assim como eu, tenha alguns amigos. Temos amigos que são mais chegados que o irmão. Mas Davi está falando de algo aqui que transcende, não é apenas um amigo. Ele está falando de tão quão próximo ele está de Deus. Mas talvez você me diga: eu não tenho isso, eu não sinto isso, eu não vivo isso. Esse Deus com essa intensidade, com essa proximidade, não é uma realidade na minha vida. E eu vou dizer: talvez seja verdade. Sabe por quê? Porque todo inimigo, todo demônio vai mentir para você, vai tentar afastar você e vai tentar você para distraí-lo de intencionalmente querer se aproximar de Deus. Ele vai tentar afastar de você dessa vontade, desse desejo de estar próximo de Deus. Mas eu quero que você saiba ou não saiba, mesmo que não saiba, é uma realidade. Nós estamos desesperados por Deus. Existe em mim e em você uma sede existencial por Deus. E muitas vezes você faz coisas idiotas, eu faço coisas idiotas, nós pecamos, nós erramos e precisamos de Deus, do perdão de Deus. Muitas vezes nós queremos com a nossa força mudar alguma coisa em nós. Queremos transformar a nossa vida, a nossa realidade, e não conseguimos. Por isso você e eu e nós estamos desesperados, precisamos de Deus.
Talvez você ache que o vazio que você vive, que você experimenta, a realidade existencial que você está procurando, seja numa mulher, seja num homem, seja no dinheiro, seja nas ações, seja nas criptomoedas, seja no emprego, seja numa carreira, aquela ânsia que leva você a querer mais e mais e mais. Eu digo a você, você está desesperado por Deus. A nossa alma nunca será preenchida, nunca será plena, se Deus não for a razão da nossa existência. Por isso, precisamos priorizar, nos aproximarmos de Deus, porque no fundo, todos nós estamos desesperados por Ele. Mas não apenas desesperados por Deus, não porque precisamos da sua força, do seu conforto, da sua sabedoria, mas porque nós precisamos da sua palavra. Eu estou desesperado pela palavra de Deus. E você vai me dizer, mas por quê? Agora em dezembro, eu e Eliane fizemos 40 anos de casados. E ainda ontem, ou essa semana, um dia à noite, nós estávamos conversando, orando junto, falando junto, a respeito da realidade de mais um neto, da nossa família, dos nossos filhos, de vocês. Vocês não imaginam como eu amo ser pastor da Filadélfia. Eu me orgulho. Se existe alguma coisa em mim que eu olho para trás e digo, valeu a pena cada sacrifício, cada lágrima, cada cabelo que caiu, foi para ter um povo que ama o Senhor e demonstra isso não em palavras, mas em vida. E nós estamos falando a respeito da vida, da família, de andar com Deus. E eu louvo a Deus pela intimidade que eu e a minha esposa construímos, o conhecimento. Mas como isso veio? Pelas conversas que tivemos, pelas palavras que trocamos. Quando você conversa, quando você fala, quando você troca, dialoga, você cria conhecimento, e o conhecimento leva ao amor e leva à intimidade. E se isso é verdade com um homem e com uma mulher, isso é verdade com você e Deus. Como você conhece a Deus? Através da sua palavra. Como você pode ter intimidade com Deus, conhecendo a Deus, e como eu conheço a Deus através da sua palavra. Nós não devemos ler a Bíblia porque precisamos, nós precisamos ler a Bíblia porque a gente quer, porque eu quero conhecer a Deus. Por isso observe a maneira como Davi escreveu a palavra de Deus. No Salmo 19 ele diz assim: as instruções do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita, ela reaviva a minha alma. Os decretos do Senhor, eles são fiéis. Os mandamentos do Senhor, eles são retos e eles trazem alegria ao coração. E ele continua: os mandamentos do Senhor são claros e eles dão discernimento, eles dão entendimento, eles abrem a cabeça da gente para a gente poder viver. E por fim ele termina dizendo assim: e a palavra de Deus, os decretos de Deus, os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Davi estava desesperado por conhecer a Deus, e ele sabia que conhecer a Deus pressupunha se voltar para a sua palavra, para você ouvir, conhecer a Deus. O que a palavra de Deus faz por você? O que a palavra de Deus faz por nós? A verdade é quando você está triste, magoado, e você se volta para a palavra de Deus, ela te encoraja, ela te dá fé. Quando você se sente confuso, desorientado, a palavra de Deus é como uma lâmpada, como uma luz que ilumina o seu caminho, ilumina os seus pés. Quando você se percebe sozinho,
Quando você se sente sozinho, abandonado, e você se volta para a palavra de Deus, ela vai te confortar, ela vai mostrar que você não está só. Que existe um Deus que se importa, como falei na semana passada, não só se importa, não só vê o que você está passando, mas intervém na vida daqueles que se voltam para Ele. Quando você estiver sofrendo, quebrado, a palavra de Deus lhe dá esperança, abre a sua percepção para que existe um futuro para você. Quando você está vivendo uma situação que você se sente fraco, você se sente impotente, você se sente que não vai conseguir, você se volta para a palavra de Deus e ela lhe dá coragem, ela lhe dá ânimo, ela lhe fortalece para que você continue. Eu posso dizer isso para você baseado numa experiência de mais de 30 anos como pastor dessa igreja, porque eu vivi tudo isso na minha vida, e quando essas realidades foram reais na minha vida, eu me voltei para a sua palavra, e Ele falou ao meu coração. Por isso eu estou desesperado por Deus, porque eu preciso de força, de conforto, de sabedoria. Por isso que eu estou desesperado pela sua palavra, porque a sua palavra é um bálsamo, ela é mais preciosa do que o dinheiro que eu tenho no banco, que é pouco. Mas eu também estou desesperado pela igreja de Deus. Vejam o que Davi diz no Salmo 122. Alegrei-me com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao culto, vamos à igreja, mesmo sabendo que a igreja não é essas 4 paredes. Vamos aonde o povo de Deus está congregado, reunido. Veja o que Davi não disse. Davi não disse assim, não, vamos dormir até tarde nesse domingo, e semana que vem, se der, a gente vai. Ou vamos no culto de ceia, depois nos outros 3, 4 domingos, não precisa ir. Davi não disse assim, não, essa coisa de ir na igreja não precisa, eu sou crente em casa. Deus me conhece em casa. Eu tenho meu momento com Deus. Não. Davi diz, eu estou desesperado, eu preciso da igreja de Deus. Por quê? Que semana após semana nós nos reunimos neste lugar? Por que já desde 1981, desde 1977 eu estou nesse negócio? E com exceção da pandemia, com exceção de algumas impossibilidades, como a da enchente agora, nós não nos reunimos, mas tirando isso, durante todos esses anos nós nos reunimos. Por que a gente faz isso? Por que você está aqui? Primeiro, porque Deus é bom. Porque Deus é bom e Ele merece ser louvado. Ele merece ser adorado. Ele é digno do nosso louvor. A segunda razão é um pouco egoísta. Porque, na verdade, eu preciso colocar algumas coisas minhas para Ele. Eu tenho algumas feridas, alguns machucados. Eu preciso que Ele trate, que Ele intervenha, que Ele haja. Mas no fundo, existe uma outra razão. É que, na verdade, eu não só preciso de Deus, eu não só estou desesperado por Deus, mas eu preciso de Deus através de você. Eu também estou desesperado da ação de Deus através da sua vida. Quantas vezes eu precisei de Deus na pele? Quantas vezes eu precisei de Deus num abraço, numa palavra, numa oração, num gesto. E isso só aconteceu através da igreja de Deus. É a presença de Deus através da sua vida. E eu vou dizer mais. Eu preciso do corpo de Cristo, assim como eu preciso de você. E digo mais, e quer você saiba ou não saiba, queira ou não queira, você precisa de mim.
Nós precisamos um dos outros. É isso que Deus está dizendo. Nós estamos desesperados por um relacionamento com Deus e com a sua igreja, com o corpo de Cristo. É isso que Davi entendia. Davi diz assim: Deus, eu quero você, mas eu quero estar na congregação, eu quero estar com o povo de Deus. E quando eu paro para pensar, quando eu paro para olhar para trás dos meus 63 anos, a Eliane fica louca quando eu digo que eu tenho 63, porque eu só vou fazer 63 em outubro. E ela diz: como tu gosta de parecer mais velha? Eliane, falta 3 meses. Mas mulher é assim, né? Faz parte. Mas quando eu olho para trás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Praticamente, todas as bênçãos da minha vida, eu posso atribuir à fidelidade de Deus através da igreja. Todas as bênçãos de Deus eu posso atribuir na minha vida através da igreja. Foi na igreja que eu conheci os meus primeiros amigos de verdade. Foi na igreja que eu conheci a Eliane. E os olhinhos brilhou. E aquela guria bonita, linda, que continua sendo bonita, linda. Foi na igreja que nós casamos. Foi na igreja que os nossos filhos nasceram e desde pequeno, com 15 dias de viagem, com 15 dias de viagem, não, com 15 dias de idade, a Priscila já estava viajando conosco para Santana do Livramento, dormindo dentro da caixa do meu teclado. Eu tocava teclado naquela época, um bom músico, por sinal. Os meus filhos cresceram, foram abençoados por pessoas que me ajudaram a discipular, que me ajudaram a orientar os meus filhos. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que Deus fez comigo, tudo está relacionado à sua igreja. É isso que Davi está dizendo, porque a igreja não é uma parede, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Por isso Davi dizia: eu estou desesperado por Deus, eu tenho consciência que eu preciso da sua força, da sua graça, da sua sabedoria, eu preciso da sua palavra que me inspira, que me leva, que me conforta, que me encoraja, mas eu preciso da igreja de Deus, de estar congregando, estar envolvido, fazendo parte. Por isso que a Bíblia diz assim no Salmo 92, os justos estão plantados na casa do Senhor, e eles florescerão. Eles florescerão. A sua vida vai dar certo, a sua vida vai progredir, vai dar frutos, vai ser florida, porque estão plantados na casa do Senhor. Mas talvez você me diga: essa não é a minha história. Essa não é a minha realidade. Nem com Deus. Ainda essa semana, atendi um casal e eu fui obrigado a dizer para eles: isso aí que vocês estão acreditando que é Deus, é diabo. Isso não é Deus. O nosso Deus não é isso aí. Talvez a sua experiência com a palavra de Deus seja algo de obrigação, de imposição ou inexistente. Talvez a sua experiência com a igreja seja frustrante, decepcionante. Mas eu digo a você, quer saber? Você pode começar hoje uma coisa nova. Quer saber? Você pode hoje decidir mudar o seu futuro. Quer saber? Você precisa se posicionar e pensar no que você quer em relação à intimidade com Deus, porque nem a sua esposa, nem o seu esposo, nem o seu pai, nem os seus filhos, nem ninguém pode impedir você de ser íntimo de Deus, a não ser você mesmo. Por isso eu e você precisamos entender que intimidade com Deus pressupõe intencionalidade, pressupõe vontade, pressupõe escolha, pressupõe decidir.
E se você quer pensar no seu futuro e ter um futuro diferente, você precisa decidir agora, porque você vai ser tentado a se distrair, você vai ser tentado a se afastar e se ocupar o seu tempo, a sua energia, o seu potencial, a sua vida com outras coisas, porque o diabo, o inimigo da sua alma, quer afastar você de viver uma vida de intimidade com Deus. O que você quer para você? Davi diz: eu sei o que eu quero, e é isso que eu busco. Eu quero Deus, eu quero ouvir a sua palavra, e eu quero estar na congregação. O que você quer? Como vai ser o seu futuro? Depende das suas escolhas. Vamos orar, fique em pé. Feche seus olhos. Fale com Deus. Só você e Ele sabem o que está passando na sua cabeça, no seu coração. Talvez você já teve tantas boas intenções, mas essas boas intenções não te levaram a realização nenhuma. Apesar das boas intenções, você acabou falhando, errando. Davi não era perfeito, assim como eu, assim como você. Mas ele pré-decidiu, ele fez uma escolha. Isso vai ser prioridade na minha vida. E se isso é importante para você, eu desafio você a priorizar, buscar ser íntimo de Deus. Porque você nunca vai conhecer a Deus assim, sentado em casa, assistindo uma série de Netflix, e daqui a pouco, puf, uma iluminação, uma revelação. Você está andando, conversando, pensando, jogando bola, vendo o Grenal e puf, não. Mas quando você deliberadamente, intencionalmente, consistentemente decidir, optar, escolher estar próximo de Deus, eu desafio você a fazer isso agora, com todas as suas forças e com toda a sua vontade. E se você quer se unir a mim nesse desejo, coloque a sua mão sobre o seu peito, aí onde você está, e vamos orar. Pai, eu reconheço, nós reconhecemos que somos cheios de tantas boas intenções, mas somos muito ruins em tomar decisões. Mas eis aí, contempla o coração do teu filho, da tua filha, os nossos corações. E agora, Pai, quando estamos aqui na tua presença, na tua casa, no meio do teu povo, nós pré-decidimos. Sabemos que vamos ter diante de nós dias difíceis, dias de cansaço, dia de agitação, dia de atividade. Mas nós queremos optar e escolher e dizer que nós não queremos passar o nosso dia sem um momento, nem que seja pequeno, mas com a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos voltados para Ti, para a Tua palavra. Nós não queremos deixar, Pai, de sermos apenas frequentadores de igreja, pessoas que esquentam um banco, uma cadeira, mas nós queremos fazer parte da noiva de Cristo, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas vidas. Então agora, em nome de Jesus, testifica no coração do teu filho e da tua filha, dando graça, porque nós estamos desesperados, precisamos. E se porventura existe alguém aqui que não te conhece como Senhor, como Pai, como Deus, como amigo, como aquele que se importa, Pai, te revela a Ele, através de Cristo Jesus, trazendo salvação, perdão,
uma nova vida, para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pega o seu pão e o seu vinho. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Pai, temos nas nossas mãos esse pão e esse vinho, que representam e simbolizam o teu corpo e o teu sangue, que foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, para que pudéssemos ser próximos de Deus, para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Então agora, Pai, não permita que nenhum espírito de acusação, não permita que ninguém se sinta ou se perceba longe de Deus, inalcançável por Deus, porque não existe pecado que o sangue de Jesus não purifica. Não existe, Pai, pessoas que estejam longe demais do amor de Deus. Então envolve agora de uma maneira plena e poderosa, e ao participarmos desse pão e desse vinho, possamos descansar na certeza de que Deus nos convida a andarmos com Ele, a sermos próximos dEle, sermos íntimos dEle, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. E o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele pegou um pão, partiu e disse: esse pão representa, simboliza o meu corpo, que é partido por vós. E eu quero que vocês comam esse pão em memória de mim. Comamos o pão. Depois de ter ceado, Ele pegou o cálice e disse: esse cálice representa, simboliza o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, de um novo compromisso que eu faço com vocês. E eu quero que vocês o bebam em memória de mim. Bebamos o cálice. Obrigado, Pai, pelo privilégio. Obrigado, Pai, por pertencer à Tua igreja, à Tua noiva. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus. E nós queremos, necessitamos e esperamos em Ti. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Você pode assentar-se por gentileza um instante. O Edinho e a Sueli estão aí? Levanta a mão se estão aí. O Edinho e a Sueli? Não estou vendo. Estão aí ou não estão? Não. Gente, como eles não estão aí, eu quero falar uma coisa para vocês. Primeiro, vocês viram como ficou bonito esse negócio aqui? Ah, ficou legal, não ficou? Aleluia, está cada vez mais bonito. Eu disse, essa igreja tem que ser bonita porque o pastor e Jesus são bonitos. Isso aqui é gosto e trabalho e dedicação da Lisandra da costuração. Louvado seja Deus pela vida da Lisandra e o seu esforço. Eu quero convidar você a ficar de pé. O pastor Joel vai passar aqui na frente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você gostaria de uma oração específica sobre a sua vida, os pastores estarão aqui orando por você. Se você não precisa, ou não quer, ou não há necessidade, você pode voltar. Mas se você quer, venha até a frente, que os pastores estarão orando por você, especialmente pela sua vida. O pastor Joel está aí? Está aqui. Ele vai fazer a sua oração de encerramento. Quem não precisar da oração, pode voltar à sua casa até domingo que vem, na graça e na paz. Mas se você quer uma oração específica, venha até a frente. Estaremos orando por você. Deus os abençoe. Pastor. Queridos, Deus é suficiente. Amém? Pastor Gilberto acabou de relatar as experiências de vida que ele teve. Isto é a suficiência de Deus na vida dele. E independentemente
da situação que você está passando, que você está vivendo, qual estação que você está vivendo na sua vida, eu quero te dizer que Deus é suficiente para ti. E suficiência quer dizer, Ele te satisfaz, te basta. Por isso, durante este mês de setembro, todo mês de setembro, nos domingos, no final de cada reunião, das 10 às 18 horas, nós vamos estar orando por ti, pela tua família. Os pastores vão estar contigo. Você pode vir à frente. Como o pastor disse, você pode ficar à vontade se precisar sair. Eu quero te convidar agora, se você precisa, que nós oramos por ti, e isto vai acontecer durante todo este mês. Você pode vir, não tem problema, pode vir. Enquanto o irmão ali está dedilhando, está tocando, eu quero te convidar para que você venha para que nós possamos impor as mãos sobre ti e orar pela tua vida agora. Pode vir. Se você tem uma necessidade, você precisa agora de colocar: Senhor, eu quero e eu creio que Tu és suficiente para a minha vida. Eu preciso de Ti. Amém. Amém. Ore a Deus agora. Querido Deus, nós compartilhamos contigo agora as nossas necessidades. Compartilhamos contigo, Senhor, tudo sobre nossa vida agora. E nós queremos agora colocar diante de Ti todas as nossas dificuldades. Nós entendemos, Deus, que Tu és suficiente na nossa vida, que Tu nos basta, Tu nos satisfaz. Mas neste momento, Senhor, nós precisamos que a mão de Deus venha sobre nós agora, e que a Tua mão, Deus, esteja agora trazendo liberdade agora, liberdade no nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra do mal sobre a Tua vida, e nós queremos agora, em um nome de Jesus, em um